Pessoal, continuando então, vimos no vídeo anterior as defesas processuais lá do artigo 337, aquilo que o réu alega preliminarmente, antes de discutir o mérito. E existe uma previsão bem interessante específica com relação ao CPC de 2015, que diz respeito à arguição da ilegitimidade da parte, a ilegitimidade do réu alegada no processo. Inclusive, abrindo aqui um parênteses, né, vocês devem ter visto que no roteirinho de vocês eu coloquei várias previsões específicas para cada um desses itens, dessas defesas processuais. Coisas que vocês já viram, né? Coisas relativas às previsões da citação, da competência, mas para vocês lembrarem, porque tudo aquilo agora se encaixa aqui, né? Vejam a importância de nós compreendermos bem as ideias, as regras de competência, as regras relativas à citação, porque tudo agora vai também ter influência aqui na contestação. Então, eu coloquei isso ali para vocês. Tá? Essa especificamente é nova, vocês nunca ouviram falar disso, tá? Quando o réu vem na contestação e alega ilegitimidade, ele pode alegar quem é, afinal de contas, a parte legítima. Ele pode mostrar que existe ali um erro com relação à legitimidade. Esse réu pode vir pela previsão do artigo 338 e alegar então essa ilegitimidade, e o juiz vai então facultar ao autor que em 15 dias proceda à sucessão processual. Lembrem-se da diferença. Eu não estou falando de substituição processual. Eu estou falando de sucessão processual. Quando vem o réu e alega ser parte ilegítima, o juiz oferta ao autor que troque o polo passivo, tire aquele réu ilegítimo e coloque o réu legítimo no processo. Isso é sucessão processual. Sai a parte ilegítima, entra a parte legítima, ok? Nesses casos, antigamente, no CPC 73, nós tínhamos uma hipótese de nomeação à autoria. Era uma forma de intervenção de terceiros, inclusive, né? Ela não existia para qualquer situação, ela só existia para duas situações específicas de ilegitimidade. Vem, então, o artigo 338, acabando com a nomeação à autoria, coloca isso como matéria de contestação, que pode, então, ser provocada pelo réu e ofertará ao juiz, ao autor, a possibilidade da sucessão processual em qualquer caso de ilegitimidade. E quando o réu souber quem é a parte ilegítima, ele é obrigado a dizer quem é. Então, ele tem que apontar na contestação, que ele é parte ilegítima e que ele sabe quem é a parte legítima. Se depois se comprovar que esse réu sabia quem era a parte legítima e não indicou, ele pode, inclusive, ser responsabilizado por perdas e danos. Essa vai ser a previsão que vai aparecer ali no artigo 339, caso haja prejuízos para o autor em razão dessa não indicação da parte correta, tá? Vejam que o autor pode concordar com a sucessão processual. Cuidado, o parágrafo único escorrega e mantém a palavra substituição. Não é substituição, é sucessão processual, mas o que ele quis dizer é substituir um pelo outro, né? Não é a ideia de substituição processual, mas cuidado para não confundirem. Então vem o réu e pode concordar com a sucessão ou pode pedir a inclusão do réu, da parte que o réu está dizendo que é legítima, do lado dele como litisconsorte, tá? Também existe essa possibilidade, que está prevista lá no parágrafo 2º do CPC, ok? E se o autor concordar com a exclusão, ele vai, inclusive, pagar as despesas processuais, né? Inclusive, honorários para o réu que está sendo excluído, que vão ser em valor menor daqueles de 10% e 20% que nós vimos na aula de despesas. Vai ser ali entre 3% e 5% do valor da causa, ou vai ser fixado por equidade se for irrisório, ok? Então é uma previsão bem interessante, né? Para não ter que extinguir o processo, começar outra ação, já se resolve o problema de legitimidade ali mesmo, ok? Gente, essas são as defesas processuais. Claro que há outras, né? Tem a continência, que vocês já sabem, né? Também, que é também uma forma ou de extinção de um processo ou de reunião de ações. Vocês já estudaram isso lá nas aulas de competência também, né? Aquela ideia de duas demandas com mesmas partes, mesma causa de pedir, mas o pedido de uma engloba o outro. Então, nós temos ação continente, ação contida, deem uma lembradinha nisso. Fatos que sejam a suspensão do processo, aqueles que estão lá no artigo 313, enfim, há outras coisas que o réu pode alegar preliminarmente, antes de discutir o mérito. E vejam também que a maioria destas questões que o réu pode alegar
como preliminares, o juiz pode conhecer de ofício, salvo a incompetência relativa e a convenção de arbitragem. Essas dependem de alegação do réu. As demais, pode inclusive o réu vir e alegar na sua contestação. Vejam que o réu pode alegar, por exemplo, a existência de um negócio jurídico processual que diga respeito a alguma questão importante que o autor desconsiderou ao propor a ação. Também é uma questão preliminar que pode aparecer, tá? Então, há várias possibilidades aí de preliminares, ok? Depois de alegar as preliminares, cabe então agora olhar para o mérito propriamente dito. E aí é que entram as tais das defesas diretas e indiretas de mérito, de que eu já falei para vocês no vídeo anterior, tá? Então, uma vez superadas as preliminares, o réu vai então agora demonstrar que também no mérito há defesas a serem alegadas. Ele traz então as defesas processuais e as de mérito, tudo junto, tá, gente? É tudo de uma vez, é na contestação que é o momento do réu fazer todas essas alegações, inclusive por conta de uma regrinha que nós vamos ver agora já na sequência, tá? A sequência, então, é primeiro as preliminares, depois o mérito. Existe, porém, aqui uma alegação que causa uma certa confusão, é importante vocês tomarem cuidado, é a alegação de prescrição e decadência. Prescrição e decadência, gente, é matéria de mérito, não é preliminar. Mas comumente nós as chamamos de prejudiciais de mérito, o que também causa muita confusão, porque elas também não são as questões prejudiciais como a gente entende as questões prejudiciais, mas vocês vão pegar aí muitas contestações em que isso vai aparecer. Eu prefiro não usar esse termo não, tá? Na minha época, me lembro que logo que eu me formei, eu tive que fazer uma petição para, inclusive, entrar no escritório. Era um teste para entrar no escritório em que eu fui trabalhar e naquela época a gente usava, né? Prejudicial de mérito. Eu não gosto de usar prejudicial. Eu entendo a ideia da prescrição prejudicar o mérito, mas a gente não está falando propriamente das questões prejudiciais que depois vocês vão estudar lá na coisa julgada, no artigo 503, parágrafo 1º, que eu nem vou tratar com vocês agora porque vai gerar confusão, tá? Mas prescrição, a única coisa que vocês precisam entender é que prescrição é matéria de mérito, não é preliminar. Então, quando você vai alegar a prescrição, você já traz a prescrição dentro do item do mérito e não lá nas preliminares, só isso. Tá? Tanto que depois vocês vão ver no estudo da sentença que a prescrição e a decadência sejam a extinção do processo com resolução de mérito. Porque se é para reconhecer a prescrição, o juiz já está lá, no 3º degrau da escadinha do professor Dinamarca, tá? Então é importante pensar nisso, ok? Bom, existem duas regras basicamente bem importantes com relação à contestação que vocês também têm que entender. A primeira delas é a regra da eventualidade ou da concentração, que vai aparecer no artigo 336 do CPC. O réu, na sua contestação, gente, tem que alegar todas as matérias de defesa que ele tiver para alegar. Ele não terá outra oportunidade para fazer isso. Existe a preclusão, lembrem-se da preclusão? De alegação destas matérias quando ele não traz na contestação. Então, o réu não vai alegar na contestação: eu não celebrei o contrato com esta parte. E aí vem o autor e diz: celebrou. Aí o réu vai apresentar outra peça dizendo: mas eu já paguei. Aí depois ele apresenta outra peça. Não, ele apresenta tudo de uma vez. Defesas processuais, defesas de mérito diretas e indiretas, tudo de uma vez. É a regra da eventualidade. Isso pode ensejar até situações esdrúxulas, né? O professor Fred dá um exemplo ótimo no livro dele, depois tem lá uma espiadinha, né? De várias alegações que são super contraditórias, mas que o réu acaba alegando, tá? Porque, inevitavelmente, ele vai acabar dizendo: eu não fiz o contrato, mas se considerar que eu fiz, eu já paguei. Mas se considerar que eu já paguei, que eu não paguei, enfim, ele vai alegando aí uma escalada, né? De coisas, de fundamentos, de defesas para impugnar a pretensão do autor. Existem algumas teorias, existem alguns autores que vão trazer a ideia de que determinadas defesas são tão contraditórias que haveria ali uma impossibilidade de alegá-las em razão da boa-fé. O professor Fred, inclusive, trabalha isso lá no livro dele, tá? Então, é bem importante observar que nem tudo dá para alegar, né? Eu não posso alegar: eu não fiz esse contrato com essa pessoa, mas se eu fiz, eu já paguei. Como assim? São defesas muito contraditórias essas. E embora elas sejam autorizadas pela regra da eventualidade, tá? Lembrem-se de um caso, acho que para vocês eu não contei esse caso porque eu uso mais esse caso para trabalhar provas. Com o pessoal lá do 3º ano, mas eu tive uma situação em que os autores alegaram que vários valores teriam desaparecido de inúmeras contas, de 10 contas que eles tinham com um banco.
E aí, durante a fase instrutória, se demonstrou que, na verdade, eles tinham sacado boa parte dos valores ou transferido, enfim, uma confusão, mas a perícia feita só conseguiu analisar 6 contas, não conseguiu analisar 4. Eles vieram, então, apresentar uma petição e disseram, então tá bom, com relação a essas 6, ok, mas com relação a 4 não se provou. Como assim? Você esqueceu que você levantou o dinheiro de 6 contas? E eram valores milionários, então era um pouco... permeava um pouco a má-fé nessa alegação. Então vejam que existe aí uma concepção de que, mesmo havendo a regra da eventualidade, determinadas defesas de tão contraditórias beiram a má-fé. Então tem que se cuidar também com a forma como se alega isso. Mas é muito comum em contestações, vocês vão ver isso muito comumente, o réu vir e alegar, um fato X, mas caso não se reconheça esse fato, então o fato Y. A defesa Y. Isso acontece muito, tá? Então eu posso perfeitamente dizer, eu entendo que eu já cumpri a obrigação parcialmente, porque eu entreguei tal coisa que estava prevista no contrato, porém, se entender que eu não cumpri, eu não tinha mesmo que cumprir, porque há uma exceção de contrato não cumprido. Aí existe uma possibilidade de defesa que pode parecer contraditória, mas que no fundo o réu tem que fazer, porque é a única oportunidade que ele vai ter para alegar isso no processo, tá? Segundo a previsão do artigo 342, existe uma exceção à regra da eventualidade quando se tratar de alegações relativas a direito ou fato superveniente, o fato que é novo ou que é de conhecimento novo. Claro que se eu tiver um fato novo ou mesmo um fato de conhecimento novo, o réu vai ter que demonstrar que realmente é um fato novo ou provar que ele só teve acesso àquilo naquele momento. Então, nesse caso, nós temos a possibilidade de alegar isso depois, ou relativo a um direito superveniente também, tá? Quando for matérias que o juiz possa conhecer de ofício, então todas aquelas, a maioria das do 337, o juiz pode conhecer de ofício. Então eu posso alegar depois, salvo a incompetência relativa ou a convenção de arbitragem, ou por expressa previsão legal podem ser alegadas a qualquer tempo, é o caso, por exemplo, da prescrição e da decadência, né? Então nessas situações é possível alegar posteriormente essa matéria, mas isso é excepcional. Na maioria dos casos isso não vai acontecer, ok? E a outra regrinha importante com relação à contestação é a regrinha do ônus da impugnação específica dos fatos, que está muito parecida com a regra da eventualidade, é a regra que vai aparecer no artigo 341 do CPC. O réu tem que se manifestar precisamente sobre todos os fatos que constem na petição inicial, sob pena de, não sendo contestado o fato, ele ser considerado verdadeiro. Quando vocês forem fazer a contestação do LPJ, vocês vão pegar a inicial da parte contrária e vão olhar com muita calma todos os fatos alegados. E todos os fatos alegados têm que ser impugnados, sob pena do juiz considerar aquele fato como um fato incontroverso, como um fato verdadeiro, porque ele não foi impugnado pelo réu. Então é na contestação que é o momento também de impugnar esse fato, não sendo possível impugnar posteriormente. Existem também nos próprios incisos do 341 3 exceções a isso. Fatos que não, com relação aos quais não se admita a confissão, então fato que não pode ser confessado pelo réu ou pelas partes, e aí tem uma série de exceções lá na parte da confissão, que depois vocês vão estudar, também não podem ser considerados verdadeiros. Quando a petição inicial não está acompanhada de um instrumento público que é essencial para a prática do ato, então se alega uma compra e venda de um imóvel, se alega um casamento, esses fatos, para serem comprovados, dependem de um documento público para sua comprovação. Se esse documento público não for apresentado, não vai dar para presumir esse fato como verdadeiro. Então o ônus da impugnação específica não produz o seu efeito aí nessa situação, tá? Ou os fatos que o autor alega estão em contradição com o conjunto da defesa. E aí o juiz fala, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Então não é porque o réu não impugnou esse fato que o juiz vai considerar esse fato verdadeiro. Esse fato está contraditório com o restante da defesa e por conta disso não dá para se considerá-lo verdadeiro. Nesses casos, desses 3 incisos, há uma exceção. Portanto, caso o réu não impugne esse fato especificamente na contestação, ainda assim esse fato vai ser considerado verdadeiro, não vai ser considerado verdadeiro. E a exceção do parágrafo único, né?
defensor público, o advogado dativo e o curador especial não vão também ser alcançados por isso, porque essas figuras podem aparecer nas situações em que o réu está revel, na situação em que o advogado, o defensor, no caso, o curador, não tem contato com aquele réu, então ele sequer tem condições de conhecer os fatos da causa. Nessa situação não se exige dele, então, uma impugnação específica dos fatos. É aquilo que a gente chama de defesa por negativa geral. Às vezes, a única forma que ele tem de exercer o direito de defesa em nome daquela parte desaparecida ou com quem ele não tem contato é justamente negando todos os fatos apresentados pelo autor. Nessa situação, excetua-se então o ônus da impugnação específica dos fatos, mas fora dessas exceções, necessariamente é preciso que o réu na contestação impugne especificamente todos os fatos trazidos pelo autor na inicial. Existem várias discussões que a gente poderia fazer sobre isso, né, gente? Questões ligadas a direitos disponíveis, aplica-se ou não à fazenda pública, mas aí nós fazemos depois, posteriormente, no nosso encontro ao vivo, que é o aprofundamento de tudo isso que nós vemos nesse vídeo, ok? Vejam então que vocês têm agora a estrutura da contestação. Depois, lá na aula de LPJ, a gente vai falar da estrutura especificamente, não se preocupem. Mas vocês já sabem que primeiro se alega as preliminares, são as defesas processuais, lá do 337, depois se inicia a impugnação ao mérito propriamente dito, seja com defesas diretas, seja com defesas indiretas, lembrando que prescrição e decadência entram aí nas questões também de mérito, tá? E claro, depois no final, a formulação da conclusão dessa contestação, muita gente chama de pedido, mas não é o pedido do autor, né? Nós estamos falando aqui de um fechamento dessa contestação por meio de uma conclusão, em que você vai pedir a improcedência do pedido. Eventualmente, se tivermos ali defesas processuais, você vai pedir a extinção do processo sem resolução do mérito, enfim. Temos aí uma série de possibilidades a depender do que você alega, a depender do que você traz ali nas defesas processuais e no mérito da sua contestação, você vai pedir uma determinada coisa no final, extinção sem resolução, improcedência do pedido, etc. Ok? Contestação, impugnação do réu a tudo que o autor traz na inicial. Na semana que vem não, na aula já, né? Que vem, na próxima aula de amanhã, nós veremos uma outra possível atitude do réu, que é a ideia de reconvenção. E agora nós não vamos falar de impugnação, nós vamos falar de contra-ataque, nós vamos falar de uma possibilidade de o réu formular pedidos contra o autor, aproveitando-se do mesmo procedimento para deduzir uma ação propriamente dita contra o autor. Tudo bem? Mas hoje ficamos aqui na impugnação apresentada por meio da contestação, tá? O que faltou nós vermos, gente, é o prazo da contestação e fecharemos com isso, né? A contestação vai ser apresentada, se houver audiência do 334, depois da audiência do 334. Nós estamos falando das regrinhas do artigo 335 do CPC. Se há a audiência do 334 e ela é frustrada, não sai acordo, o prazo de 15 dias para o réu apresentar a contestação inicia-se no primeiro dia útil seguinte à realização da audiência. A audiência é o termo inicial, que é excluído, portanto, começa a se contar o prazo no dia seguinte. Vocês já sabem como que ocorre a contagem de prazos aí, não é? Nesse caso, tranquilo, 15 dias para apresentar a contestação, vale a regra do litisconsórcio, se forem litisconsortes com advogados diversos, de escritórios diversos, e o processo for físico, não eletrônico, aplica-se o prazo em dobro, a contagem é só em dias úteis, vale tudo aquilo que nós vimos nas aulas de prazo. Se a audiência não sai porque ela não é designada, o juiz não designa a audiência, naqueles casos em que ela não vai acontecer, por N razões que nós também estudamos na semana passada, o juiz vai simplesmente citar o réu para apresentar a contestação em 15 dias. Ele nem vai marcar a audiência. E aí o prazo do réu começa, conta-se da juntada aos autos do mandado de citação ou do aviso de recebimento da carta de citação devidamente cumpridos. Juntou num dia, termo inicial nesse dia, começa a contar no dia seguinte, ok? E aí valem todas aquelas regras que nós vimos lá
nas aulas de prazos, relembrem-se daquelas regras de contagem de prazos quando se trata de citação ou intimação por mandado ou por carta com aviso de recebimento ou por carta precatória, vale tudo aquilo que nós vimos lá, por edital, tudo aquilo que vimos lá, vocês têm que conhecer para entender isso aqui, tá? Agora, o que pode acontecer? Prestem atenção nisso porque aqui pode gerar certa confusão. Pode acontecer do réu ter afirmado na sua inicial que não quer a audiência do 334. Vocês já sabem que isso pode acontecer. Pode ser que esse réu diga, não quero a audiência do 334. O autor, desculpe. E aí o réu também vai dizer que não quer a audiência do 334. Como que o réu faz isso? Vocês já sabem. Ele apresenta uma petição até 10 dias antes da audiência, dizendo que ele não quer a realização da audiência. Se o réu vai apresentar esse desinteresse numa audiência que ele sabe que realmente não vai sair, porque o autor já apresentou o seu desinteresse, a contagem do prazo de contestação desse réu é do protocolo desta petição. Então, o protocolo desta petição é o termo inicial do prazo de contestação, que começa, portanto, no dia seguinte, é o protocolo desta petição. Protocolei a minha petição hoje, dia 27, nos autos, 28 começa a contar o meu prazo de contestação. E aqui, cuidado, se houver litisconsórcio e todos os litisconsortes apresentarem a petição, caso em que então a audiência não vai acontecer, a contagem do prazo de contestação é individual aqui, gente, tá? Por quê? Lá nas aulas de prazo nós vimos que se a citação do réu for para contestar em 15 dias porque a audiência não acontece, a juntada é contada do último mandado ou AR cumpridos. Lembrem-se disso, né? Em caso de litisconsórcio, tem 2 réus, eu espero a juntada do AR ou do mandado do último para daí começar a contar o prazo de todos. No caso da audiência designada, em que o réu vai manifestar o seu desinteresse e há litisconsórcio, a regra é diferente. É da juntada da petição de cada um que conta-se o prazo de contestação. Então, se eu sou ré e eu apresento a minha petição hoje, o meu prazo começa a contar amanhã já. Se, porém, tem um outro réu e esse outro réu apresenta a petição dele na semana que vem, em algum dia da semana que vem, no dia 3 de novembro, por exemplo, é no dia 4 de novembro que começa a contar o prazo da contestação dele. Mas o meu já começou dia 27, não começa da juntada da última, tá? Cuidado para não confundir, o código faz uma confusão aqui, tá? Então, nesse caso, vai ser individualizada a contagem do prazo. Eu não espero a juntada da última petição do último litisconsorte. Eu conto da juntada da minha petição. Diferente do que acontece quando a citação é por AR e aí eu posso esperar a juntada do último AR pela previsão que nós vimos na semana passada, ok? Então vejam como para entender várias coisas que nós vimos hoje, vocês precisam entender coisas que nós já vimos antes. Tá? E ainda complica um pouco mais, né, gente? Porque pensem que esse réu pode fazer uma denunciação da lide na contestação, fazer um chamamento ao processo, não pode? Pode fazer tudo aquilo que nós vimos nas intervenções de terceiros. Então, além de tudo isso que nós vimos, ele também pode trazer uma provocação de um terceiro, de uma intervenção de terceiros na petição de contestação, tá? Assim como vocês têm que conhecer as regras de prazo, têm que conhecer as regras de competência, têm que conhecer as regras de comunicação processual, tudo aquilo que vimos antes que vão gerar impactos em como fazer as alegações, como trazer todas as alegações aqui na contestação, ok? Não à toa eu botei no roteiro de vocês um remember de todas essas questões, mas é importante que vocês vejam os vídeos anteriores, relembrem aulas do primeiro semestre para compreender como que opera aí certinho a contestação, ok? E agora sim, na semana que vem, veremos, na aula que vem, veremos a reconvenção. Daqui a pouquinho nos encontramos no Colab para resolver os cases que eu coloquei para vocês e aprofundarmos algumas dessas questões e tirarmos todas as dúvidas que vocês tenham sobre a contestação. Até daqui a pouco, um beijo para vocês.